E aí, pessoal, e nesta aula a gente vai falar sobre o guia completo sobre hackers e seus tipos. Ou seja, a gente vai falar sobre cada tipo de hacker, né, e como que eles atuam. E para essa aula eu decidi trazer aqui um slide para vocês e conforme eu for apresentando o slide eu também vou dando uma pausa para falar sobre alguns conceitos, né, vou debatendo e qualquer dúvida deixe nos comentários. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal, pois isso ajuda bastante. Então vamos para a aula. Então, aqui temos uma pergunta, né? O que diferencia cada tipo de hacker? O que fazem? Como que eles atuam? Então a gente vai falar primeiramente de um tipo de hacker muito conhecido, que é o White Hat, também conhecido como hacker de chapéu branco. Se você ainda não conhece, não se preocupe, porque essa aula é justamente para isso, para explicar para você. Então vamos lá, né? O que é o White Hat, né? White Hat, também conhecido como hacker de chapéu branco, são profissionais da cibersegurança que atuam de forma ética. Eles também são conhecidos como hacker éticos e têm o objetivo de proteger sistemas e redes contra ameaças. Esses profissionais realizam pentests, ou seja, testes de invasão autorizados, para identificar e corrigir vulnerabilidades antes que hackers mal intencionados a explorem. Então, para resumir para vocês o que são os White Hats, são hackers éticos, né? São hackers que trabalham para o bem, né? São aqueles hackers especialistas em segurança da informação, são pentests, e o objetivo deles, como explica aqui no slide, é encontrar vulnerabilidades antes que hackers mal intencionados a encontrem. E além do White Hat, né, do hacker de chapéu branco, a gente também tem um outro tipo de hacker que é diferente, que é o Grey Hat, conhecido como hacker de chapéu cinza. E o que esse hack faz e quem é ele, né? Os Grey Hats, né, são hackers de chapéu cinza, eles são hackers neutros, que estão entre o bem e o mal, podendo agir sem autorização, porém sem a intenção de prejudicar. Eles invadem sistemas para identificar falhas e, em alguns casos, informam os proprietários. No entanto, nem sempre seguem os métodos éticos. Muitas vezes, eles até cobram por isso. Então, olha só que interessante. Os Grey Hats são hackers meio termos, são hackers neutros. Então eles tanto podem fazer o bem quanto também podem fazer o mal. E aqui diz algo muito interessante, olha só. Eles invadem, né? Eles invadem sistemas para identificar falhas e em alguns casos informam os proprietários. No entanto, não seguem, né, alguns métodos éticos e muitas vezes eles até cobram por isso. Então veja bem, por exemplo, vamos supor que um Grey Hat, né, um hacker de chapéu cinza, ele acaba aqui encontrando um SQL injection em um site de uma determinada instituição e como aqui fala, olha só, eles invadem sistemas para identificar falhas e em alguns casos informam os proprietários. Então, eles podem encontrar, por exemplo, um SQL injection, né, esse é só um exemplo, e informar a instituição que encontrou uma determinada vulnerabilidade, porém, algumas vezes eles até cobram por isso, né? Então, eles fazem um tipo de extorsão, ou seja, eles encontram algo e eles querem uma recompensa por ter encontrado. Então, esse é um tipo de hacker conhecido como Grey Hat, né? Eles tanto podem fazer o bem quanto também podem fazer o mal. Além do Grey Hat, a gente tem um outro tipo de hacker que também é muito diferente dos demais, né, dos anteriores que a gente falou, como o Grey Hat e o White Hat. E esse tipo de hacker é o Black Hat, né, o hacker de chapéu preto. O Black Hat, né, o hacker de chapéu preto, são hackers criminosos, né? Diferente dos anteriores, os Black Hats, né, são hackers criminosos que invadem sistemas com a intenção de roubar dados, espalhar malware ou causar danos. Eles também realizam ataques cibernéticos, roubo de identidades, espionagem e disseminação de ransomware, né? Para quem não sabe, os ransomware, né, são malwares, né, que eles criptografam, né, informações dos seus dispositivos e após criptografar todo o dispositivo, eles pedem um resgate, né? Esse é o tipo de ransomware, né? E muitas vezes esses tipos de malware, como ransomware, eles estão associados, né, e são disseminados por Black Hats, né, que são hackers criminosos, né? Então esses tipos de hackers, né, são criminosos, né? Como eu falei, eles atuam roubando dados, né, fazendo espionagem, né? Também estão associados a cyberterrorismo e assim por diante, certo? Essa é a diferença entre os três tipos de hackers, né? O White Hat, o Grey Hat e o Black Hat, né? E além desses três tipos, a gente também temos os insiders, né? Que são as ameaças internas. Mas o que são os insiders? Esse aqui é bem interessante, então veja só. Os insiders, né, são funcionários, ex-funcionários ou pessoas com acesso legítimo a uma rede ou sistemas que abusam desse privilégio, ou até mesmo funcionários ou ex-funcionários que têm conhecimento e domínio sobre técnicas de hacking e usa disso para atacar seu atual ou ex-ambiente de trabalho.
Exemplo, um funcionário insatisfeito que copia dados sigilosos e os vende para os concorrentes. Então, vamos resumir aqui o que são os insiders, né? Como eu expliquei aqui, olha só. São ex-funcionários ou até mesmo funcionários atuais de uma determinada instituição que eles acabam usando, né, de conhecimento de hack, né? Não necessariamente o insider ele precisa ser um hacker, né? Basta ele ter acesso a um determinado tipo de informação e eles utilizam disso para vender, né, para concorrentes ou até mesmo para prejudicar a instituição que eles estão atuando ou que eles faziam parte. Isso muitas vezes tem a ver com vingança, né? Muitas vezes um ex-funcionário que trabalhava em uma determinada instituição, por algum motivo queira se vingar de uma determinada instituição, eles acabam fazendo isso, né? Ou vendendo informações para uma concorrente, ou até mesmo com conhecimento de hack, eles utilizam essas técnicas para prejudicar a instituição. Então, esses são os insiders, né? São conhecidos como ameaças internas, certo? E além dos insiders, a gente temos os script kids, né? Esses também são muito conhecidos, né? Que são os hackers inexperientes. Os script kids, né, são hackers inexperientes que usam ferramentas e scripts prontos, ou seja, scripts feitos por outras pessoas, né, por terceiros. Eles utilizam isso para realizar ataques simples. Os script kids se trata de um hacker iniciante, aquele tipo de hacker que está iniciando agora. Com conhecimento limitado, eles não entendem profundamente as técnicas ou códigos que utilizam. Geralmente apenas buscam por reconhecimento ou diversão, em vez de lucro ou impacto sério. Ou seja, os script kids são aquele tipo de hackers que estão iniciando, então eles não têm muito conhecimento em técnica de invasão, eles não sabem muitas vezes fazer um desenvolvimento de um exploit, eles não têm muito conhecimento, então eles agem ali por pura diversão, né? E eu acredito que todo hack profissional hoje em dia já foi um script kid, né? Porque ninguém começa sabendo, né? É do zero, né? Então esse é o script kid, né? Aquele tipo de hacker iniciante, né? Que ele está ali somente por diversão. Porém, muitas vezes eles podem causar impactos sérios, né? Porque eles podem utilizar ferramentas de terceiros, né, criada por outros tipos de hackers e atacar um determinado tipo de alvo, né? E através dessas ferramentas pode sim causar um impacto sério. Então esse é o tipo de hacker conhecido como script kid, que são aqueles hackers que não têm experiência. E temos aqui o fim da aula de hoje, né? Então obrigado por nos assistir, compartilhe e se inscreva no canal, né? Não esqueçam de deixar seu like, né? Isso ajuda bastante a gente. Essa aula foi uma aula simples, né? Uma aula didática, né? Apenas para apresentar esses conceitos para vocês, tá bom? Então é isso, até a próxima.